Oi, gente, tudo bem com vocês, grandes ouvintes? Vamos falar hoje sobre arquitetura e sustentabilidade e falar sobre o presente e o futuro, pois é uma necessidade dos humanos. Dito isso, precisamos resgatar nossa relação com a natureza de forma limpa e sustentável, com as técnicas corretas de explorar os recursos naturais. Neste episódio de hoje, no Ar que Pode Mais, falaremos sobre iluminação natural, aproveitamento da água da chuva e a ventilação natural. Bom, antes de falar a respeito da nossa temática, precisamos nos apresentar, né? E hoje, nossa mesa é composta por Naílson Araújo, que sou eu mesmo, Maísa Santana. Olá, gente. Felipe Santo. Olá, muito prazer. Somos todos estudantes de Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto, e teremos também, para completar o nosso time de hoje, a nossa ilustre convidada, professora e arquiteta Sandra Graças. Fala aí um oi, Sandra Graças. Oi, gente, como estão? Todo mundo bem? Espero que sim, todo mundo aí bem tranquilo para assistir esse podcast e pegar todas as dicas que vão sair daqui hoje. Sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Pensar em sustentabilidade é pensar na família, no próximo e em você mesmo. Grande frase do Djalma Augusto Moura. E falando sobre sustentabilidade, aproveitando essa frase, que tal Maísa falar sobre algumas dicas sobre iluminação natural e contar aqui pra gente e para o pessoal de casa que está nos ouvindo, por que a luz natural faz tão bem à nossa saúde. Fala aí, Maísa. Olá, gente. Então, a iluminação natural traz muitos benefícios para tanto nós, moradores, né, quanto o próprio imóvel da gente. Ao deixar a luz natural entrar em casa ou no apartamento, ela valoriza muito a decoração. Melhora a nossa visibilidade do espaço. Em relação também à economia de energia, né? Ela já reduz o consumo da energia. Além também de melhorar a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, que tal aproveitar e desfrutar algumas vantagens que essa iluminação pode nos trazer? A professora Sandra vai nos ajudar com a primeira dica. Vocês já repararam se a casa de vocês está escura? Tem porta, tem janela em todos os ambientes da casa de vocês. Ou então, se por economia vocês botaram uma janelinha pequenininha que não dá para iluminar nada. Gente, economizamos na janela, mas a gente está gastando muita energia elétrica, jogando dinheiro fora, porque a energia elétrica hoje está valendo ouro. Então, de antena ligada aí para ver se todos os ambientes da casa de vocês estão bem iluminados. Isso vai trazer uma série de benefícios para a casa de vocês, vai evitar mofo, vai evitar alergia das pessoas que moram dentro da casa, vai evitar uma série de coisas. Além, lógico, de ajudar o nosso bolsinho a não ficar jogando dinheiro fora, pagando conta de energia elétrica. Outra dica seriam as cores, né? Hoje em dia, a gente tem muitos apartamentos, muitas casas que hoje são feitas com paredes estruturais, que a gente não consegue fazer aberturas, né? Então, uma dica para melhorar essa limitação que a gente tem da casa seriam cores claras, porque elas iriam refletir a luz do sol, né? Deixando a casa um pouco mais clara. Bem lembrado isso, Maísa. Pintar as paredes com cores claras, gente, vai ajudar bastante na economia de luz elétrica, por incrível que pareça. A luz solar é refletida nessas paredes, nas paredes claras, e isso vai propagar melhor a iluminação dentro do ambiente como um todo. Ah, Sandra, eu não quero o ambiente todo de uma cor só, porque é muito sem graça. Gente, vocês podem pintar uma parede só escura, já dá aquele charmezinho, você bota uns quadros atrás, fica bem transado, vocês vão ver exemplos disso em vários projetos de decoração, naquelas revistas que vocês folheiam aí, chiquérrima, certo? Pronto. A nossa terceira dica é usar os espelhos de forma estratégica. Colocar eles para refletir a iluminação natural, que ela vai trazer mais luminosidade ainda para casa, né? Vai refletir toda a iluminação natural dentro de todos os cômodos. A quarta dica seria verificar a organização dos espaços. Hoje em dia também, né? Questões de apartamentos são muito pequenos, casas também são construídas pequenas, né? Ambientes muito pequenos. O que é que a gente poderia melhorar nessa situação dos espaços? Reduzir a quantidade de móveis, né? Planejar melhor esses móveis, colocar de forma mais organizada na casa para a gente ter também uma boa circulação, para que isso não incomode no nosso dia a dia, né? Gente, e essa organização que Maísa está falando,
tem vários benefícios. Além, lógico, de evitar aquele acúmulo. Já pensou, gente, encher de móvel a casa, bloqueando alguma parte da janela? Isso vai tornar o ambiente mais escuro, vai fazer você gastar mais energia elétrica e, além de tudo, vai piorar a circulação dentro do próprio apartamento. Então, muito cuidado antes de encher o apartamento, porque você viu um móvel lindo, se você viu não sei o que lindo e maravilhoso que você viu na novela da Globo. Não, gente, vamos ver o que é que a gente vai comprar e se aquela coisa fica bem no nosso espaço. Por fim, a nossa última dica seria aproveitar as condições naturais. Puxando o gancho da primeira dica, né, das portas e janelas, a gente também tem a solução da claraboia, que é para a gente valorizar ainda mais essa iluminação entrando nos nossos cômodos, né, deixando mais iluminada. Bem, gente, aí vocês viram que a Maída trouxe pra gente 5 dicas quentíssimas, certo? Eu já fui aqui, entrando nas falas de Maísa sobre as portas. Abram portas e janela, vamos economizar energia elétrica, gente. Nada de fazer projeto tentando economizar em janela, de hipótese alguma. É preferível você gastar em janela agora para ter um ambiente bem iluminado e você economizar durante todo o resto da sua vida em energia elétrica, certo? As cores claras, Maída já falou, importantíssimo a gente usar as cores claras para refletir, dar a sensação de amplitude, porque quando o sol bater ali, ele vai sair refletindo essa luminosidade por toda a casa, ok? A dica 3, ela falou sobre o uso estratégico de espelhos. Pode ser usado espelhos, mas nem sempre a gente tem um dinheirinho para comprar essa quantidade de espelho. Então, não precisa você sair, ficar preocupado, encher tudo de espelho, certo? Se você botar, meu dinheiro só dá para comprar um espelho quadrado de 80 por 80, pronto. Esse serve, o que você tiver aí serve. A gente apenas está lhe dando opções, certo? A quarta dica que Maísa falou foi verificar a organização do espaço. E item importantíssimo, meu povo, importantíssimo. Gente, outra coisa que eu não comentei antes é sobre a organização. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é quanto às cortinas que vocês colocarem na casa de vocês. Nada de botar aquelas cortinas pesadonas que não passam luz nenhuma. Tudo bem, você gosta de dormir de noite no escuro, tudo escuro. Você bota um blackout, mas bote o blackout separado do corpo da cortina. Ou seja, você teria 2 cortinas. Uma cortina de blackout e uma cortina de tecido. Durante a noite, você quer dormir, você abre a cortina de blackout. Você não precisa do blackout todo aberto. Você recolhe o blackout de um lado e fica só com o efeito do tecido mais fino para não ficar tão visível assim a parte interna e você continua tendo a luz natural. E aproveitar as condições naturais, certo, gente? Que a gente tem no terreno, quais as plantas que se adaptam bem. Então, dá para a gente aproveitar bastante, ver que lado a ventilação está vindo para você abrir essas janelas. Tem um bocado de dica ainda nesse podcast aqui hoje que vocês vão ver. Boas dicas, né? Ouvi aqui, eu já veio um instalo aqui na minha mente e eu lembrei de uma situação muito constrangedora também. Que eu entrei numa casa de um amigo meu, ele parecia um cenário de, imagine, Bate-Caverna. Então, era o mesmo cenário, era tudo escuro. A mãe dele teve a ideia de pintar a casa com um rosa bem escuro, e isso aí acaba deixando a gente bem atordoado dentro, e ele brincava de Batman. Então, vou passar essas dicas para ele, que precisa, né, realmente, para melhorar, deixar essa luz entrar. Então, Felipe, conta aí pra gente também o que você achou dessas dicas aí de Maísa, Sandra Garça. Achei essas dicas excelentes, é muito válido você ter essa iluminação natural em sua casa. Você vai estar com mais saúde, os ambientes vão estar mais limpos, mais arejados como menos impurezas no ar, essas coisas. Vai evitar também doenças. Tem gente que tem rinite e fica se perguntando, nossa, sempre eu espirro, passo o dia todo espirrando em minha casa, por quê? Porque não tem iluminação natural. Aí você deve pensar, o que tem uma coisa a ver com a outra? A iluminação natural vai, digamos que, afastar os bichinhos que causam a rinite, sinusite, esse tipo de coisa. Até asma mesmo ajuda a iluminação natural. Em minha própria casa eu tenho um problema, essas dicas são válidas também para mim. Durante o dia, no horário de mais iluminação, que é meio-dia mais ou menos, tem que acender a luz do meu quarto. Ele é muito escuro, ou seja, até durante o dia eu tenho que acender a luz. Consequentemente, minha rinite ataca todos os dias, consequentemente tem muita poeira acumulada, ou seja, iluminação natural realmente é muito importante. Então, são realmente ótimas essas dicas sobre iluminação, realmente são muito importantes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ventilação natural, porque não adianta só você ter a iluminação sem ter a ventilação.
Isso, se você tivesse só a iluminação sem a ventilação, você teria o quê? Ambientes quentes. Então, uma dica importante é a gente, por mais que seja óbvia, a gente tem que manter as janelas e as portas abertas. Não adianta nada a gente querer um ambiente mais fresco se durante o dia todo as portas estão fechadas. Eu já visitei casas que a janela fica fechada o dia todo. Aí eu pergunto, mas por que você está com a janela fechada? Não é porque eu tenho medo, é um lugar perigoso. Enfim, sendo perigoso ou não, basta colocar uma grade na frente, já ajuda e já permite que a ventilação passe tranquilamente. Se você não aproveitar bem a ventilação natural, você vai ter que apelar para ar-condicionado, ventilador, e são coisas que gastam bastante energia, muita mesmo. A sua conta de luz vai nas alturas e até prejudica a sua saúde. Se o ventilador estiver sujo, por exemplo, o filtro do ar-condicionado pode estar sujo, também vai até piorar a sua saúde. Gente, estou entrando aqui só para completar aqui essa parte de janelas e portas em termos de ventilação natural. Isso que o Felipe falou sobre saúde, realmente é o que acontece. Algumas pessoas deixam a janela de casa, até em apartamento, não é só em casa não. Em apartamento eu tenho várias amigas minhas que chegam e fecham tudo. Eu fiz, gente, como é que o apartamento vai ter ventilação se você saiu fechando as janelas, fechando as portas? Não adianta. Até em banheiro, algumas pessoas têm mania de deixar a porta do banheiro fechada. Isso é péssimo, porque o banheiro ele é um ambiente muito úmido. Você usou o chuveiro gera vapor. Se você deixar aquele vapor parado ali, ele vai trazer uma série de problemas dentro do próprio banheiro. Ele vai começar a estragar seu armário, porque vai começar a mofar. Ele vai começar a manchar seu espelho, o espelho que está preso lá na parede. Tudo isso provocado simplesmente porque não houve ventilação devida dentro do ambiente. Tudo de bom aí você deixar as portas abertas, janelas abertas. Ah, não quer escancarar a janela? Não precisa escancarar, gente. Você abre um pouquinho a janela, já cria um certo fluxo de ar dentro do espaço. E isso aí vai melhorar bastante a saúde das pessoas que moram naquela casa. Então, ótima pontuação, professora Sandra. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ventilação cruzada. Esse termo pode ser um pouco difícil para vocês, pode ser um pouco desconhecido, mas a gente vai explicar um pouquinho agora sobre o que é isso e por que ele é tão importante para a ventilação de sua casa. O que é ventilação cruzada? Basicamente, como o próprio nome já diz, você pode pensar cruzada. O que é? Cruzar. Então, o que significa? É você ter um espaço para o ar entrar e um espaço para o ar sair. Ou seja, você tem que ter duas aberturas que sejam uma na frente da outra. Que aí o ar pode circular, ou seja, ele vai renovar o ar que está dentro de sua casa. Ele vai ter por onde entrar e tirar aquele ar que já está dentro de sua casa, que já está, de certa forma, impuro, e vai levar para fora. Gente, a ventilação cruzada, o ideal sempre é você fazer as aberturas, sejam elas aberturas entre portas ou em janelas, que uma abertura esteja de um lado e a outra abertura esteja do outro. Simplesmente pelo propósito de fazer com que o ar passe pelo meio do ambiente, ou seja, retire, como o Felipe falou, todo o ar impuro daquele espaço e renove esse ar, trazendo um ar mais puro para dentro do espaço. Nada de botar portas e janela na mesma parede. Não adianta nada, você vai gastar dinheiro à toa, porque a ventilação não vai ficar fazendo curva, ela nem vai entrar no seu espaço. Certo? Então, o que Felipe quer dizer de ventilação cruzada é justamente essa. A gente ter, basicamente, aberturas em paredes opostas. E também a gente tem, para complementar, tem a informação que eu vou passar para vocês agora, que pode ser que muita gente não saiba, que o ar quente vai tender a subir. Então é importante também você ter aberturas na parte de cima da sua casa. Importante também, por isso, você ter uma área de ventilação, um espaço mais assim arejado para poder o ar ter por onde sair e levar esse ar quente. A próxima dica que a gente vai dar agora é sobre as plantas. Essas plantas vão purificar o ar e vão deixar o ambiente mais leve, até mais bonito, e vai promover um frescor no espaço. Por isso que geralmente quando você vai no sítio, você e sua família estão no sítio e tá aquele calor, geralmente as pessoas vão para baixo de uma árvore. Geralmente esse ambiente mais agradável de um sítio é perto de árvores, perto de onde tem vegetação, que ali o ar vai poder estar mais fresco, vai estar mais puro, digamos assim. Para isso, é importante você espalhar essas plantas pela sua casa. A gente dá a dica sempre de você ter um jardim vertical, de você ter um jardim na sua varanda, no seu quintal. É sempre importante você preservar essas áreas verdes. As pessoas geralmente têm a mania de pavimentar todo o quintal, o que deixa o ar mais quente, porque ali o sol vai bater, vai trazer um calor e esse calor vai subir quando o vento passar, ao invés de trazer um vento fresco, vai trazer um mormaço, aquele vento quente. Muito bom isso aí, Felipe.
Realmente, falando agora, gente, sobre as plantas aí, foi a última dica que Felipe falou. Gente, vocês não têm noção da importância da vegetação dentro da sua casa. Não estou falando dentro da casa, só a parte fechada. Dentro do seu terreno. Isso que ele falou é um problema sério. Eu vejo isso em vários projetos que eu peguei. O proprietário queria colocar ar-condicionado em tudo. Eu fiz, gente, não precisa colocar ar-condicionado em tudo. É só quebrar uma parte do piso que ele pavimentou a área do quintal toda. Então, o vento vinha pelo lado do quintal, ele pavimentou todo o quintal. Então, simplesmente o ar que entrava na casa é todo o ar quente que vinha do piso do quintal, certo? Então, veja primeiro de onde está vindo o vento que incide lá na sua casa e não saia pavimentando tudo simplesmente para não ter muito trabalho em podar a grama, gente. É muito mais barato podar a grama da sua casa do que você ficar pagando na conta de energia elétrica gerado pelo ar-condicionado de climatização que você vai precisar ter para conseguir dar um certo conforto térmico na casa. Então, gente, são dicas valiosas, né? Primeiro foi iluminação natural, agora ventilação natural. Com certeza esse episódio de hoje é rico em informações para trazer para vocês. Às vezes a gente precisa de alguma informação, alguma dica, né? Fica desamparado, onde é que vamos procurar isso? E essas dicas são importantíssimas. Inclusive a ventilação natural, como foi bem dito aqui, comentado por Felipe e falado com a professora Sandra, é que a gente pega um projeto numa casa no começo, gente, tem que tomar cuidado. Na hora de você projetar a casa, saber onde vai ficar as aberturas, porque nem sempre uma abertura vai dizer que ela vai receber ventilação natural. Você tem que ver a direção dos ventos para poder entrar esse frescor dentro da casa e expulsar esse ar quente que é acumulado dentro da casa. É só tomar cuidado mesmo. E se for caso de apartamento, já está pronto, já. Uma dica legal, gente. Vá olhar seu apartamento. Se você for comprar o apartamento antes, avalie onde está vindo os ventos. Veja se tem uma área de ventilação, porque se não tiver, e também se você perceber que é muito quente o ambiente, saia fora. Já escolhe outro apartamento, outra casa. Enfim, são dicas essas que ajudam bastante a ter conforto em casa. Então, uma situação bastante até real, né, que eu presencio na minha residência. Assim que eu chego em casa, minha casa é voltada mais para a sombra, mas assim que eu chego em casa, quando as janelas estão todas fechadas, pegando o gancho que Felipe citou das dicas, ela chega aquele bafo de mofo por estar tudo fechado. Aí o que é que eu faço? Eu sempre abro portas, abro janelas, deixo tudo para o ar quente sair, o ar de mofo todo sair e a gente ter uma renovação do nosso ar, né? Por isso que eu sempre, quando chego em casa, deixo tudo aberto só para a questão da circulação do ar. Eu achei super importante a dica que Felipe trouxe. Isso mesmo, aproveitamento da água da chuva, gente. Sabemos muito bem, né? E para começar a falar dessa temática, eu trouxe aqui um pensamento do Tales de Mileto, que é o seguinte: a água é o princípio de todas as coisas. Uma linda frase de um grande pensador. Eu começo a falar sobre a nossa última temática do programa de hoje, que é o aproveitamento da água da chuva. Como é que eu posso aproveitar a água da chuva? Primeiramente, sabendo que a água, sem dúvida, é um recurso natural indispensável, precisamos nos preocupar com seu uso correto e consciente. É algo a se pensar diariamente. Uma boa alternativa de usar a água da chuva, gente, é através da captação por calhas. Sim, calhas. Aqui na minha região, chamam de bicas, essas coisas assim. Eu não sei como vai ser chamado aí na sua região, porque em cada região é chamado de outro jeito. Mas o nome certo é calhas. É aquela que fica no telhado, né? E a água cai sobre o telhado e passa pelas calhas. E ela é conduzida geralmente na calçada ou na rua, é jogada na rua. Então, gente, e também essa captação é uma excelente ideia, na verdade, que é para evitar enchentes. É uma das positividades, porque hoje a gente sabe que hoje o Brasil passa por momentos difíceis com enchentes. Então, se você imagine só, cada cidadão armazenando essa água e usando essa água, inclusive para o jardim, porque não tem aquela desculpa, nossa, jardim é caro, enfim, e quer pavimentar tudo. Mas imagine o quanto isso vai ajudar. Faça o carro sem se preocupar com a conta da água chegando, com aquele reloginho apitando e você, meu Deus do céu, a conta está chegando. E aí, eu vou economizar aqui. Geralmente, é uma técnica que é usada, é um auxílio de uma bomba.
que essa água é levada para o reservatório superior, ou seja, sua caixa d'água que fica lá em cima. Ela é jogada para os ambientes que você vai usar, ou seja, lavar roupa, lavar as calçadas, usando tudo isso com a água da chuva. É a água tratada, passa por um filtro, lógico. Isso tudo tem um parecer técnico, então procure um profissional que possa fazer isso. E falando uma curiosidade bastante, que é o estudo da Globo, faz captação da água da chuva, faz uso da placa solar, que o assunto vai ser para hoje, vai ser o próximo episódio. Então, a Globo, ela usa essa temática que é a sustentabilidade no seu ambiente. E o interessante é que ela pode ser instalada em qualquer ambiente. Esse sistema sendo rural ou urbano, né? Pode representar uma economia, como eu falei, de 50% da conta da água, muito bom para o seu bolso, possui diferentes capacidades de acordo com suas necessidades, há modelos de mini cisternas. Eu quero que a professora fale aí, se eu passei aqui, eu passei muito rápido. Fala aí, professora Sandra. Não, Nailson, não, você foi perfeito. Gente, não tem como você construir sua casa agora e não criar já um reservatório específico para armazenar água de chuva. Aí você vai dizer, isso é muito caro. Você pode criar um reservatório simples, onde você coloca esse reservatório para atender somente molhação das plantas que você tem no imóvel. Você também pode utilizar essa água de chuva com a filtragem bem básica, sem precisar muita complicação, para lavar o carro. E, gente, se você fizer isso desde projeto, você também pode utilizar essa água para a caixa de descarga dos vasos sanitários, das bacias sanitárias da sua casa. Eu, inclusive, quando fazia projetos, já fiz um projeto de uma residência unifamiliar, para uma família só, onde nós criamos um reservatório. Ele utiliza toda essa água do reservatório para molhação de toda a parte de vegetação, lava-carro e coisa desse tipo. Então, depois dessas dicas, né, valiosas, encerramos hoje. E eu deixo um grande agradecimento, né? Não se esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, onde tem dicas semanalmente, na terça e quinta-feira, às 7 horas da noite. Fique por dentro de tudo o que acontece no ArcPod Mais. Obrigado a todos os convidados, ao elenco do ArcPod Mais, aos nossos queridos ouvintes. Fico feliz em dialogar sobre esses assuntos tão necessários para essa nossa humanidade. Nós precisamos ser sustentáveis, pois é uma necessidade para se viver bem, integrado com a natureza. Dito isso, ficamos por aqui. Até o próximo episódio aqui no ArcPod Mais. Um forte abraço, até mais. Valeu, gente. Valeu. Tchau, Tchau. gente. Até o próximo.